não podemos aceitar mais. Então, temos que fazer uma grande reforma. Ô, deputado, só voltando aqui, né, para um ponto em relação à questão do orçamento ali, das emendas, perdão, no qual você estava, né, trazendo ali a importância, de fato, do Legislativo ter o controle aí de parte deste orçamento. A gente vê e ainda, né, a grande população muitas vezes não entende a diferença em relação aos tipos de emendas diferentes, né? Muitas vezes confunde aquela questão do orçamento secreto, emendas impositivas. A gente tem falado muito também sobre emendas PIX aqui, que, né, acabou trazendo aí toda essa pauta de discussão no STF. Primeiro, eu queria que, se possível, né, que o senhor explicasse então para a gente a diferença dessas emendas, tanto impositivas e emendas ali chamadas do antigo orçamento secreto, se de fato, né, tem alguma forma, algum tipo de mecanismo que pudesse trazer ou melhorar ali essa transparência nessas emendas ali impositivas, e o quanto isso poderia, de certa forma, a forma como está sendo tratada, prejudicar principalmente deputados independentes e de oposição ao Executivo? Perfeito. Bem, a questão de emendas impositivas. Tem dois tipos de emendas impositivas, que são emendas de bancada, ou seja, a bancada dos deputados de um Estado define alocações específicas, e essas emendas são impositivas, ou seja, o governo federal não pode mexer na alocação. O que ele pode é balizar que ministério irá executar qual projeto, e também balizar os projetos, validando os projetos que podem ser alocados, uma vez eles já protocolados junto ao governo federal, os ministérios. A bancada é que é soberana em nomear para onde vai essas emendas. Então, a transparência aí, podemos sempre melhorar, mas sempre, nesse quesito de emenda de bancada, há uma transparência, eu diria que satisfatória no atual momento. Existe também emendas impositivas que são individuais, ou seja, cada deputado tem uma dotação do orçamento federal para fazer essa alocação, no mesmo quilate que uma emenda de bancada, só que aí atende à vontade individual de um deputado. Agora, tem um terceiro tipo, que é essa chamada de emendas PIX. Essa emendas PIX, que são emendas emergenciais especiais, essas não têm a transparência necessária ou do mesmo crivo que as emendas individuais ou as emendas de bancada. Então, as emendas PIX, elas são individuais e elas têm uma tendência de favorecer apadrinhados políticos, de favorecer prefeitos, sem que haja o crivo da transparência federal dos projetos. É válido que tenhamos um crivo igual ou comensurável àquelas das emendas impositivas individuais para as emendas PIX. Então, isso é um ponto passivo. Eu acho que os deputados deveriam, de fato, trabalhar nesse sentido, assim como os senadores. Inclusive, e essa que é a grande crítica, né? O PT lidera o ranking dessas emendas que mais recebeu essas emendas. Exatamente. Exatamente. Olha, e lembrando, essas emendas em que você tem menos transparência é onde você tem todos os esquemas de rachadinha, rachadona, com padril, com prefeitos e vereadores. Então, existe aí um problema grave com relação a essas emendas PIX. E o Congresso, infelizmente, a sua ampla maioria, dos 513 deputados, eu estimo aí que uns 200 a 300 deputados, no mínimo, estão viciados só em emendas. Eles não querem saber de outra coisa, a não ser receber a emenda, fazer a dotação local e vão para Brasília só para negociar mais emendas com os ministérios, com aqueles que detêm o orçamento em alguma parte, seja as autarquias, seja os ministérios, seja o próprio governo federal. Então, isso é ruim, porque esses deputados que deveriam estar legislando e fiscalizando não estão fazendo absolutamente nada. Estão violando a sua missão principal. Eles sequer têm opinião pública. Então, veja que tipo de parlamento temos em função dessas emendas. É por isso que eu acho que a gente tem que acabar com as emendas individuais, sobretudo, as emendas de bancada, emendas de comissão, também é outro tipo de emenda que é positivo, que dentro do foro de uma comissão você aloca recursos para a missão daquela comissão, seja de relações exteriores, seja de justiça, seja de fiscalização. Também tem emendas ali de comissão. É produtivo esse processo, porque ele é amplo e o debate, ele é, entre aspas aqui, democrático. Existem representantes ali que têm toda a gama
de ideologia e toda a gama de representação regional. E muito bem estabelecido, né? Os Exato. deputados representam os municípios, os senadores, os estados, então deveria ter ali um ambiente muito mais saudável para esse debate. Exatamente. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado. Muito obrigada. Foi uma honra. Muito obrigado. Agradeço. Sempre muito bom, bem-vindo. Obrigada pela presença, deputado. Muito obrigado. Até mais. Muito obrigado. Até a próxima. Falamos então com